Será que a morte de Jesus é para todo mundo, até para quem não vai ser salvo, ou Jesus morreu apenas para os eleitos? Olá! Há alguns vídeos atrás, aliás antes, você notou que nós mudamos o cenário? Estou aqui no lindíssimo cartão postal da cidade de Campina Grande, o Açude Velho. No museu, eu não sei como é que é o nome desse museu, aqui o pessoal chama de Museu dos Três Pandeiros. Variando um pouquinho, eu e meu amigo de sempre, estamos aqui para falar com você sobre esse tema. Há alguns vídeos atrás a gente comentou sobre as duas formas majoritárias de se ver a salvação ou a soteriologia, que são arminianismo e calvinismo. E hoje eu queria conversar sobre um dos pontos dessa questão da salvação, que é sobre a expiação de Jesus. Todo cristão acredita que a morte de Jesus Cristo ela foi expiatória. A morte de Jesus foi para salvar os homens. Ele precisou ir até a cruz e indo até a cruz se fazendo maldito e carregando no madeiro os pecados das pessoas para que então as pessoas pudessem receber o perdão de Deus. Então a culpa do nosso pecado foi colocada em Jesus para que nós fôssemos perdoados. Isso é a expiação. Mas o grande debate é se a morte de Jesus foi por todos, ou seja, a morte de Jesus expiou os pecados de todos. Algumas pessoas acreditam que se Jesus morreu por todos e nem todos vão desfrutar da expiação, isso traria algum tipo de derrota a Jesus ou a obra dele não seria totalmente perfeita. E eu penso que esse pensamento não tem sentido. Mas mais do que ter ou não ter sentido, a questão é o que a Bíblia fala. Se a Bíblia fala que foi uma expiação universal ou limitada, ou se a Bíblia diz que foi uma salvação limitada. E eu queria ler com você alguns textos. O primeiro deles, o mais famoso da Escritura, João capítulo 3, versículo 16, diz inequivocamente que porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é? Eu estou lendo a Nova Versão Internacional, mas se lermos na versão mais tradicional, a Revista e Corrigida, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a questão aqui, o texto está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. Algumas pessoas tentam dizer que ele amou o mundo de pessoas, todo tipo de pessoa. Mas é impossível, irmãos, olhar para esse texto e ter esse tipo de interpretação. Não há dúvidas de que Deus amou o mundo inteiro. E ele, amando o mundo inteiro, enviou o seu Filho para salvar todos aqueles aos quais ele amava. Mas o texto também é claro, dizendo o seguinte: Deus amou o mundo que deu o seu Filho para aquele que crer não pereça. Veja que ele amou o mundo, deu o seu Filho como expiação para o mundo todo, mas aquele que crê nessa obra, aquele que se apropria pela fé dessa obra, é aquele que vai ter a vida eterna. Deus amou a todos, Jesus morreu por todos, mas apenas os que creem nisso recebem isso. É disponibilizado apenas para os que creem. Mesmo apóstolo João, ele diz agora na sua primeira carta, 1 João, no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. Novamente, nós vemos aqui. E o texto aqui para mim é muito mais claro. Ao chamar filhinhos, está claro para quem ele está endereçando. Ele está falando com os crentes. João, apóstolo, fundador da igreja, ele está falando com os crentes, filhinhos, aos quais a carta está endereçada, mas por contingência todos nós. Eu vos escrevo para que vocês não pequem. Ele não pode estar dizendo para mundanos não pecar. Ele só pode falar para pessoas nascidas de novo não pecar. Agora ele diz, eu escrevo para que vocês não pequem, mas se todavia alguém pecar, ele só pode estar falando com o crente. Nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação ou a expiação pelos nossos pecados, e não somente os nossos. Veja, ele escreveu para nós,
para que nós não pequemos, porque nós temos um advogado, e caso pequemos, nós temos um advogado, que é a propiciação dos nossos pecados. Mas então ele diz, e não somente dos nossos, mas também do mundo todo. Olha, se não é apenas o nosso, mas o mundo todo é quem não faz parte do nossos. E os nossos são os crentes, o mundo todo aqui então seria o restante das pessoas que ainda não fazem parte do grupo de crentes. Então, Jesus é a propiciação pelos pecados do mundo todo, dos crentes e dos não crentes, e não há derrota alguma nisso, porque Deus é glorificado de qualquer forma. Deus é glorificado quando alguém recebe a sua palavra e pela fé crê na salvação disponibilizada em Cristo Jesus, mas Deus também é glorificado quando o homem não recebe isso e ele lida com a ira de Deus e recebe a devida punição por isso. Deus é glorificado na sua graça, Deus é glorificado na manifestação da sua ira. Deus não perde nada, Deus não é humilhado, Deus não sai em derrota em momento algum, mas a questão, sem dúvida, a Bíblia diz abertamente que Jesus morreu pelos pecados, ou que ele é a propiciação dos pecados de todos. Um último texto que eu quero deixar com você é 1 Timóteo, capítulo 2, mas eu vou ler com você desde o versículo 1. Normalmente as pessoas enfatizam o versículo 4, e eu vou destacar o versículo 4, mas eu quero que você veja todo o contexto. Ele diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, ele está falando aqui todos os homens. Alguns dizem que ele está falando sobre todos os tipos de homens, mas preste atenção no versículo 2. Pelos reis, por todos os que estão em iminência, para que tenhamos vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Veja, ele está falando sobre orarmos por todas as autoridades. É impossível pensar que todas as autoridades que ele está falando aqui são apenas as autoridades crentes. Tem que ser todo tipo de autoridade mesmo. Ao orar por toda autoridade, fatalmente eu vou orar por quem não é salvo, por quem ainda não crê em Jesus Cristo. E aí o texto então está nos dizendo para orar por essas pessoas para que nós tenhamos uma vida tranquila, não é? Então ele diz, porque isto é bom. Isto o quê? Orar por todos os homens. Isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então aqui ele está dizendo abertamente que Deus deseja que nós oremos por todos os homens. E no versículo 4 ele diz por que quer que oremos por todos os homens. Ele quer que oremos por todos os homens porque ele quer que todos os homens sejam salvos e que os homens salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então nós devemos orar pelos que não são salvos para que sejam salvos, e devemos orar para os que não têm pleno conhecimento da verdade para que tenham pleno conhecimento da verdade. E é interessante porque o texto diz que Deus deseja que eles sejam salvos, mas nós sabemos muito bem que nem todos serão salvos. Mas o texto diz claramente que ele deseja que todos os homens sejam salvos. E então no versículo 5 ele diz, porque há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Jesus é o único caminho por meio do qual os homens serão salvos, não existe outra forma. Então nós devemos orar por todos os homens para que os homens cheguem à crença no Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos que nem tudo vai acontecer, nem todos receberão, mas o fato é, todos têm livre acesso e perdão através de Jesus Cristo. A cruz de Jesus providenciou salvação, perdão e redenção para todos os homens. Se nem todos recebem, não é por fraqueza de Cristo, mas é por maldade dos próprios homens. Seja abençoado, meu querido.